boa tarde. Agora são 16 horas em ponto pelo horário de Brasília e você acompanha comigo as atualizações do Brasil e do mundo desta sexta-feira, dia 9 de fevereiro. Mais de 3 milhões de veículos devem passar pelas principais rodovias do estado paulista durante o feriado prolongado. De acordo com a Agência de Transportes do Estado de São Paulo, já há aumento do fluxo de veículos que saem da capital. Nas estradas federais, a Polícia Rodoviária faz operação e dá dicas de segurança. O objetivo da operação da Polícia Rodoviária Federal nas estradas é reduzir o número de acidentes, com reforço do efetivo em locais estratégicos e garantir uma viagem tranquila. Além disso, foram divulgadas uma série de dicas de segurança para quem vai viajar. A corporação pede para que o condutor planeje a viagem e realize uma revisão preventiva no veículo antes de pegar a estrada. É fundamental verificar a presença e o funcionamento de todos os equipamentos obrigatórios. Outra orientação é que todos os ocupantes do veículo estejam com documentos do veículo e de identificação de todos os passageiros, inclusive crianças e adolescentes. O motorista também deve respeitar os limites de velocidade estabelecidos para a via e as placas de sinalização. A ultrapassagem deve ser feita sempre pela esquerda e somente em locais permitidos, principalmente onde haja todas as condições necessárias para a execução da manobra com segurança. Em caso de chuva, o motorista deve diminuir a velocidade e aumentar a distância em relação ao veículo que segue à frente. A PRF reforça que condutor e passageiros devem utilizar o cinto de segurança, sendo que crianças menores de 7 anos e meio devem utilizar o equipamento obrigatório compatível, como bebê conforto e cadeirinha. Da mesma forma, os ocupantes de motocicletas devem sempre usar o capacete. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, votou hoje para tornar réus e manter presos 7 ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal. Denunciados pela Procuradoria-Geral da República por omissão nos atos do dia 8 de janeiro em Brasília, o grupo foi preso em agosto e chegou a pedir a soltura, mas o pedido foi negado por Moraes. Entre os acusados estão os coronéis e ex-comandantes gerais da corporação. Em julgamento virtual, os demais ministros da primeira turma vão decidir até o dia 20 deste mês se recebem a denúncia e se eles viram réus. A concessionária responsável pela oferta de energia elétrica aqui na capital paulista, a Enel, foi multada em R$ 165 milhões e 800 mil reais pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. A multa é referente à má atuação no apagão registrado em novembro do ano passado, que afetou milhões de consumidores da Grande São Paulo e demora de até uma semana para o restabelecimento completo do serviço. O auto de infração foi emitido pela Superintendência de Fiscalização Técnica do órgão regulador e se tornou público hoje. A Enel ainda pode apresentar recurso da decisão, que deverá ser apreciado pela área técnica e posteriormente pela diretoria da ANEEL. E nos destaques internacionais, a guerra na Ucrânia também afeta a segurança dos europeus. A afirmação foi feita pelo chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, após uma visita de 2 dias a Kiev. A Europa deve compreender que a guerra na Ucrânia também tem a ver com a sua própria segurança, que não é apenas uma questão de generosidade para com um amigo que foi invadido por alguém que se considera mais poderoso que ele, mas é também a nossa segurança que está em jogo. E é por isso que o compromisso não é apenas porque os ucranianos são nossos amigos, mas porque o que está sendo decidido aqui é a segurança da Europa. Quase 2 anos depois do início da guerra, europeus e americanos se questionam por que devem continuar ajudando a Ucrânia. Por que ajudamos a Ucrânia e quais seriam as consequências da derrota? O que significaria uma derrota para a Ucrânia? Significaria um regime em Kiev mantido pela Rússia, como em Belarus, um fantoche como lá. Significa um exército russo na fronteira com a Europa. Significa que Putin pode pensar que se ganhou uma vez, porque não pode vencer uma segunda vez contra nosso vizinho. Isso significaria que a Rússia controlaria 35% de todo o mercado de trigo do mundo, por exemplo. Existem perspectivas que as pessoas deveriam conhecer. A Ucrânia afirma que precisa de entregas rápidas de munições
essenciais para que suas tropas resistam à investida do exército russo, cuja invasão completa 2 anos no dia 24 deste mês. Borrell sublinhou que a UE forneceu quase 28 bilhões de euros de ajuda militar à Ucrânia no período de guerra, mas admitiu que não conseguirá entregar os milhões de obuses prometidos antes do final de março. Na verdade, o bloco enviou apenas pouco mais da metade. A ajuda europeia atingiu até agora 88 bilhões de euros e foram autorizados mais 50 bilhões. Borrell afirmou que cada Estado-membro deve vigiar para onde vai a produção das indústrias de defesa na Europa, porque disse que se a prioridade é a Ucrânia, então é necessário rever o contrato de exportação das suas empresas para poder abastecer o país. A maneira mais fácil, rápida e barata de dar mais à Ucrânia não é comprar de fora, mas vender menos para fora. E falando das eleições americanas, o ex-presidente americano Donald Trump venceu mais uma etapa na disputa para ser o candidato do Partido Republicano nas eleições do país presidenciais. O ex-presidente também está de olho na Suprema Corte. Ontem, os juízes indicaram que não devem barrar Trump de participar das primárias. Do lado de fora do tribunal, manifestantes protestaram com cartazes que diziam "Trump é um traidor" e "Fora Trump". Também havia um grupo de apoiadores do republicano. Os juízes do tribunal devem decidir se o ex-presidente de direita poderá concorrer às eleições no estado de Colorado após seu suposto papel no ataque de seus apoiadores ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. A Suprema Corte do Colorado, que citou a 14ª emenda da Constituição, decidiu em dezembro que o ex-presidente deve ser excluído das cédulas por este motivo. A seção 3 da 14ª emenda proíbe qualquer pessoa de ocupar um cargo público caso tenha participado de uma insurreição ou rebelião depois de ter prometido defender a Constituição. Trump recorreu à Suprema Corte para tentar derrubar a decisão do Colorado e propostas parecidas em outros estados que pretendem retirar seu nome das eleições. Os advogados do republicano insistem que o povo americano, não os tribunais nem as autoridades eleitorais, deve escolher o próximo presidente dos Estados Unidos. O tribunal, de maioria conservadora, que inclui 3 juízes nomeados por Trump, reluta a envolver-se em temas políticos, mas este ano foi obrigado a fazer um pronunciamento. E olha essa história, um bombeiro salvou um cervo que estava preso num lago congelado no estado de Minnesota, nos Estados Unidos. Nas imagens é possível ver o momento em que o homem entra no lago e se aproxima do animal. Ele vestia roupas térmicas e precisou fazer muita força para empurrar o cervo em direção à margem. Segundo os bombeiros, depois de ter sido retirado da água, os membros descongelaram e o animal voltou a ser são e salvo para a natureza. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações logo mais às 5 da tarde com a Beatriz do Vale. Uma ótima tarde para você. Tchau!